Paz e graça, meus irmãos. Hoje meditaremos no tema desta pregação, que é a tempestade que nos leva a Deus. Em Mateus 14:22 até o 25 lemos. O título é Jesus anda sobre as águas. Versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Até aqui eu leio. Irmãos, é até difícil ler essa passagem apenas até o 25. É uma passagem maravilhosa que nos ensina tanto. Mas vamos focar no título da mensagem, que é a tempestade que nos leva a Deus. Aqui, em Mateus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus manda que os discípulos atravessem o mar sozinhos. E os discípulos o obedecem em termos. Vamos ler em Marcos 6:45 alguma coisa que aconteceu para que essa tempestade, como disse a palavra, tenha ventos contrários aos seus discípulos. Em Marcos 6:45, Jesus também anda sobre as águas. É o mesmo relato, só que de uma outra ótica. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar diante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobreveio a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Imagine só, alguém andando sobre o mar. Nunca se tinha visto isso, com certeza, e nunca se verá. Duas questões aqui vão chamar a atenção nesse versículo. A primeira é que Jesus mandou ir para o outro lado, a Betsaida. E o segundo é que o vento era contrário. Ali no meio, o vento era contrário. O barco já estava no meio do mar e era contrário. Sabemos que não é o mar, mas vamos deixar assim. E aí, vamos descobrir o porquê o vento era contrário aos discípulos. Em João 6,16, vai mostrar o porquê o vento era contrário com o barco e os discípulos. Lemos: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
Entretanto, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era escuro, e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegando uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar, e aproximou-se do barco e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Então, irmãos, aqui diz que Jesus, ele mandou os seus discípulos irem para Betsaida, mas por algum motivo eles quiseram ir para um caminho talvez mais perto, mais cômodo, para Cafarnaum, que talvez é quase ao lado de Betsaida. Eles teriam que andar um pouquinho mais, navegar um pouquinho mais na realidade. Então, enfrentaram uma grande tempestade e se fatigaram de remar. E provavelmente, como da vez que enfrentaram uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco, dessa vez Jesus não estava no barco. Dessa vez Jesus não estava no barco. Irmãos, às vezes pensamos que Jesus não pode nos ajudar, que Jesus não está no nosso barco, no nosso problema, mas Ele está lá. Basta clamar, basta ter fé. E esse vento, por si só, ele levou os discípulos para o lugar certo, para Betsaida, onde Jesus ordenou. Irmãos, Jesus ordena você ir para Betsaida. Não vá para Cafarnaum. Siga as ordens dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é melhor. Assim como Jonas, eles desobedeceram e passaram pelo vento da provação. O engraçado ali é que Pedro, ele teve fé. E no meio do vento, ele se arriscou e foi até Jesus. Mas diz que ficou com medo porque o vento era muito forte e começou a afundar. O que Pedro fez? Clamou. Clamou, e o que aconteceu? Jesus o puxou para cima. E provavelmente eu vejo nessa imagem que Jesus, depois de puxar ele para cima, vamos, Pedro, ande comigo pela água. Andou pela água com Jesus e foram até o barco. Eu creio isso. Eu imagino isso em minha mente. E eu quero ler uma passagem em Êxodo 14:14 que diz: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Irmãos, às vezes o vento vem para nos colocar na direção. A provação vem para nos colocar na provação. O seu lugar não é aqui, é ali. Jesus manda você ir para Betsaida. Não saia da rota, não saia do alvo. Apenas siga o caminho. Deus pelejará por você. Apenas se cale e espere o momento. Clame como Pedro. Eu quero abençoar a todos em nome de Jesus e desejar paz e graça do Senhor Jesus. Amém. Fiquem com Deus.